Resolução da prova da UFSM de matemática. UFSM Matemática, ano 2011. 2011, tá? A ordem vai ser conforme o nosso material que está na descrição do vídeo. Vamos à primeira questão. A primeira questão aqui, né, já dá para ver que é uma questão de uma função de segundo grau. Né? Já vou desenhar aqui antes de ler a questão. Eixo Y, e aqui eu tenho o tempo, tá? T provavelmente é um tempo. E a função é essa aqui. Temos assim, ó, uma pessoa ingere uma certa substância que se concentra em seu cérebro. O gráfico a seguir mostra essa concentração em função do tempo. Admitindo que a concentração Y seja dada por uma função quadrática, Y é igual a AT ao quadrado, mais B vezes T, mais C. É correto afirmar, então ele pergunta o A, né, se é maior ou menor do que zero, ou seja, se é positivo ou negativo. Isso aqui tem a ver com a concavidade. Quando o A é positivo, né, a concavidade é para cima, e quando o A é negativo, a concavidade é para baixo. A gente usa um bonequinho aqui, né, para representar. Quando o bonequinho está negativo, a concavidade é para baixo, a boquinha é fazendo beicinho, né? Então nós temos aqui o A negativo. Então, primeira resposta aqui, o A menor do que zero, porque o A é negativo. Já dá para eliminar algumas, a primeira, a segunda, e aí dá para eliminar. E depois ele fala sobre o B ao quadrado menos 4AC. Bom, aqui o aluno tem que lembrar que B ao quadrado menos 4AC, eu tenho uma função do segundo grau, isso aqui é o meu delta. Tá? Então, na realidade, ele quer saber se o delta é maior do que zero, se é menor do que zero ou é igual a zero, certo? Nesse caso aqui, a função do segundo grau vai cruzar duas vezes o eixo do x. Então, vai ter duas raízes, que a gente chama, tá? Seria t' e t duas linhas. Geralmente a gente usa o x, né? X' e x duas linhas. Isso só acontece quando o delta é maior do que zero, certo? Quando o delta é igual a zero, a gente vai ter só um toquezinho, né? Ou seja, as raízes reais elas vão coincidir com o mesmo valor. Então a curva vem e dá um toquezinho só no eixo x. E quando o delta é negativo é porque não tem raízes reais, ou seja, não toca no eixo x. Tá? Então a gente tem como resposta correta a letra C, que diz que o A é menor do que zero e o delta é maior do que zero. Resposta letra C. Certo? Vamos para a segunda questão aqui. A segunda questão diz assim: a natureza tem sua própria maneira de manter o equilíbrio. Se uma comunidade fica grande demais, é muitas vezes reduzida por falta de comida, por predadores, por seca, por doenças ou incêndios. Uma certa reserva florestal sofreu um incêndio, tá? Na primeira hora teve 1 km², em cada hora subsequente foi destruído pelo fogo o triplo da área em relação à hora anterior. Então está me dizendo aqui, ó, tá? É uma sequência, né? Eu já vi que é uma questão de sequência. Na primeira hora, né, foi 1 km. Na segunda hora, 3 vezes mais. Ele diz que cada hora subsequente queima uma área da floresta 3 vezes maior do que a anterior. Se foi 1 vezes 3, vai dar 3 km. Na terceira hora, 9 km², né? São áreas. Na quarta hora vai dar 9 vezes 3, 27, e assim vai, né? Vai queimando cada vez uma área maior, certo? Suponha que esse processo se mantenha. Quantos quilômetros quadrados da reserva serão queimadas decorrente T horas do início do incêndio? Tá? Então aqui a primeira hora, segunda hora, terceira hora. Por exemplo, se fosse em 4 horas, eu teria que somar estas áreas até aqui, que é a quarta hora, certo? Então ele quer saber lá em K horas, mas não quer saber a área que foi queimada, ele quer saber a soma que foi queimado até o tempo K horas. Então isso aqui vai ter que dar uma soma. Pessoal, é uma sequência, e como eu vou multiplicando cada vez por 3, essa sequência é uma PG.
A gente tem a PA, que quando a sequência vai se somando, né, cada vez o mesmo número, né, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5, por exemplo, daí a razão é 5. E o caso da PG, a gente vai tendo o próximo termo multiplicando uma razão. Nesse caso aqui, a razão, que nós chamamos de Q, é 3. Por quê? Porque é o fator que multiplica para o próximo termo, certo? Tá? Eu quero saber aqui em K tempo. Daí tem que saber a fórmula da soma da PG. A PG tem duas fórmulas de soma, da finita e da infinita, né? Nesse caso aqui vai chegar uma hora que vai acabar a floresta, né? Então não é uma soma infinita, é uma soma finita. A soma finita, esta soma de uma PG vai ser A1 sobre Q, que é a razão, menos 1. Eu vou pegar esse Q menos 1 aqui e botar lá em cima, elevado na N. A soma vai ser o primeiro termo, que é 1. Aqui eu vou ter a razão, que é 3. 3 elevado na K, menos 1, sobre aqui o que é 3 menos 1. Então, vou ter que a soma é igual a 3 na K menos 1, dividido por 2. Vamos ver se a gente tem essa alternativa aqui. 3 elevado na K menos 1, dividido por 2. A alternativa é letra A. Questão número 3. Temos aqui um desenho, aqui tem um urso, tem um inseto, já vou ler embaixo aqui, um esquilo e planta, tá? Então é uma cadeia alimentar, né? Para ver quem que come quem aqui. O diagrama dado representa a cadeia alimentar simplificada de um determinado ecossistema. As setas indicam a espécie de que a outra espécie se alimenta, tá? Atribuindo o valor de 1 quando uma espécie se alimenta da outra e 0 quando ocorre ao contrário. Eles fizeram uma tabela aqui, urso, esquilo, inseto e planta. Urso, esquilo, inseto e planta. Tá? A gente tem uma tabela aqui e vai ser usado o valor 1 quando é predador, não é? E 0 quando é presa, certo? O que acontece aqui? Urso com urso não acontece nada, né? Agora o urso come o esquilo é 1, o urso come o inseto é 1, o urso come a planta é 1, tá? Por isso que tem aqueles valores, só para a gente entender a tabela, certo? Daí completando o resto da tabela aqui, ó, 0, 0, 1 e 1, 1 e o resto tudo é 0, certo? Olha só, a matriz A, que é aquela tabela, uma matriz é uma tabela, A e J 4x4, olha só, 4x4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4x4, associado à tabela, possui a seguinte lei de formação. E quer saber a lei de formação desta tabela? A tabela tem elementos que é o A e J, onde o I é a linha e o J é a coluna do elemento, Por exemplo, tá? Vou pegar a caneta de outra cor aqui. Esse elemento aqui, ó, é o A, está na linha 1 e na coluna 1 também, é o A11. Esse elemento A12, A13, A14, ou seja, começa tudo com 1 porque a linha é 1. E o segundo número vai ser a coluna, certo? Então, vou fazer alguns aqui, ó. Aqui seria o A21, A22, A23, A24. A31, A32, A33 e A34. Vou fazer todos. A41, A42, A43, A44, certo? Bom, a lei da formação vou ter que fazer umas observações. Os valores ou é 0 ou 1. E esses valores têm a ver com o I e o J, certo? Por exemplo, eu vejo que aqui tem um triângulo que tudo é 0, ó. Tudo é 0. O que acontece para ser tudo 0? Vou botar aqui, ó. Vou fazer o meu esquema, depois eu vou procurar a resposta. Para a resposta ser 0, eu tenho duas situações, ó. Aqui na diagonal principal, todos são zeros, ó. Todos são zeros. E o I e o J são iguais, ó. A1, A22, A33, A44. Então, quando o I é igual ao J, eu ponho o valor de 0, certo? Observe que os elementos para cá, para baixo da diagonal principal,
A21, A31, A32. O I é maior que o J, 4 é maior que 2, 4 é maior que 3, 4 é maior que 1. Então, se o I é maior que o J, também eu coloco o 0 no elemento, naquela posição. Agora, quando é que deu 1? Quando é que deu 1? Pessoal, quando é que deu 1? 1 dá quando o I é menor que o J. 1, 2. 1, 3, vou pegar outra aqui, 2, 3, o primeiro número, que é o I, é menor que o J, que é o segundo número. Então, quando o I é menor do que o J. Então, qual a resposta que vai ser? Vou procurar elas aqui, vai ser 0 quando o I for maior ou igual a J, I maior ou igual a J, e vai ser 1 quando o I for menor que o J. Fecha com a resposta alternativa, letra C. Tá? Então, observe que é uma leitura de tabela. Então, é um exercício bem próximo que a gente está acostumado a fazer na prova do Enem, que é só leitura de tabela, tentar entender como que é formada a tabela da matriz, né? Então, formação de matrizes aí. Vamos para a questão de número 4. Questão de número 4. Um fabricante decidiu produzir uma luminária no formato de uma semisfera de raio 20 centímetros. Pessoal, o que é uma semisfera? É a metade de uma esfera, né? Então, a esfera seria uma bola, né? Seria isso aqui, Isso é a esfera, tá? Se é uma semisfera, é a metade da esfera. Vou apagar essa parte aqui, certo? A luminária, provavelmente a lâmpada está aqui, certo? Lá dentro. Então, nós temos aqui, um fabricante decidiu produzir uma luminária no formato de uma semisfera de raio 20 centímetros. Então, o raio é de 20 centímetros. A parte interna, onde será alojada a lâmpada, receberá uma pintura metálica que custa R$40 o metro quadrado. Então, pela parte de dentro, vou botar um pontilhadinho aqui, pela parte de dentro, a pintura é R$40 por metro quadrado, tá? Olha lá, R$40 o metro quadrado. Já na parte externa, a luminária receberá uma pintura convencional que custa R$10, a parte de fora, R$10 o metro quadrado, certo? Desconsiderando a espessura da luminária e adotando o valor de π 3,14, já se prepare para as contas, 3,14 o valor do π. O custo em reais da pintura de cada luminária é quanto? Bom, eu sei quanto que custa a tinta em metro quadrado. Ontem a gente estava vendo, só que na plana, né? Que já é uma questão espacial. Né? Que muitas vezes a gente tem que saber a área para saber quanto que vai gastar de tinta. Tá? Foi uma coincidência eu ter feito esse comentário. Então o que vai acontecer? Eu tenho que achar a área que eu vou pintar. Vamos pensar no lado de fora. Se fosse a esfera inteira, seria a área da esfera. Pessoal, não confunda com a fórmula do volume, que é 4/3 πr ao cubo. Tá? Então, o volume da esfera é 4/3 πr ao cubo. Não tem nada a ver, porque a gente não vai pintar lá por dentro. É só a casca, só a parte de fora. Ou a parte de dentro que a gente vai considerar a mesma área, porque a espessura é desprezível. Então, a área de uma esfera é 4πr ao quadrado. Esta é a fórmula para a área de uma esfera. Só que a luminária não é uma esfera inteira, é pela metade, é uma semisfera. Então eu vou dividir por 2, tá? Eu vou ter que a área da semisfera vale 2πr ao quadrado. Por que eu tenho que saber a área? Para saber quanto que eu vou gastar, certo? Eu sei o preço por metro quadrado. Eu tenho que saber quantos metros quadrados eu tenho para pintar. Que vai ser menos de 1 metro quadrado, né? Porque o raio é 20 centímetros. Como o preço está por metro quadrado e o raio está em centímetros, eu tenho que passar esse raio para metros. Daí vai do gosto de cada um, tá? Pode ser 0,2 para elevar ao quadrado, tem que levar ao quadrado, tem que se preocupar com isso aqui. Eu gosto de fazer assim, 20 dividido por 100. Eu vou cortar um zero, é 2/10. Pegar o esquema? 20 centímetros é 2/10 de metro. Tá? Daí eu já vou ter aqui a área em metro quadrado. Só que o preço da pintura é diferente. O lado de dentro é mais caro, é R$40, e o lado de fora a tinta é mais barata, que é R$10 o metro quadrado. Então eu não posso fazer a área total. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer assim a área interna. A área interna. Quanto é que vai ser a área?
Está aqui a fórmula, 2π, que é 3,14, vezes o raio, que é 2 sobre 10 ao quadrado, certo? Bom, 2 ao quadrado dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 3,14 vezes 8. 8 vezes 4, 16, 32, vai 3. 8 vezes 1, 8. 9, 10, 11, vai 1. 8 vezes 3, 24 e 1, 25. Duas casas, 25,12. 25,12. Detalhe, 10 ao quadrado dividido por 100. Esta é a área interna, tá? Que vai custar quanto? A área interna vai custar R$40. Então, vou multiplicar por 40, tá? Vou botar assim, ó, reais, tá? Já vai me dar a resposta lá quanto em dinheiro, né? Quantos reais eu vou gastar para pintar a parte interna. Deixamos para o final esse cálculo. A parte externa, a área vai ser, tá aqui a fórmula da área da semisfera, 2π, 2,14, vezes o raio, que é 2 sobre 10 ao quadrado. É a mesma conta, né? Tá? A área externa e interna é considerada a mesma. Então, não vou esquentar a cabeça, vai dar os mesmos 25 sobre 12 sobre 100, só que agora eu vou multiplicar a externa por R$10. Aqui vai me dar os valores e eu somando os valores vai me dar o valor total que eu vou gastar para pintar essa luminária. Bom, vamos cortar aqui o 0 com 0. Eu vou ter que fazer esse 25,12 vezes 4. 5,12 vezes 4. Dá 8. Dá 4. 4 vezes 10 dá 20, vai 2. 4 vezes 2, 8, 9, 10. Duas casas, 100,48. Pessoal, 148, mas divide por 10, vai dar 10,048, tá? R$10,05 aproximadamente. E aqui eu vou cortar um 0 com 0, certo? Aqui não multiplicar por 1 vai dar os mesmos 25,12, dividido por 10 vai dar 2,512. Na hora de somar isso aqui, tá? O que vai acontecer aqui, ó? 8 com 2 vai dar 10, vai 1, 4, 5, 6, 5, 10 com 2, 12, tá? R$12,56. Olha se tem essa alternativa, R$12,56, a resposta é a letra C, de Canadá. Pessoal, questão número 5. Uma luminária foi instalada no ponto menos 5, 10, sabendo que a circunferência iluminada por ela é tangente a uma reta que passa no ponto 35 e no ponto Q, menos 30, menos 15. O comprimento da linha central do passeio corresponde ao eixo Y, que é iluminado por essa luminária é, olha só, uma questão de geometria analítica aqui, tá? Não me parece das mais simples. Vamos fazer aqui um eixo Y e um eixo X aqui, ó. Tá? Então vamos lá. A luminária foi instalada no ponto menos 5 e 10. Eu vou colocar aqui, ó, menos 5 e 10 aqui mais ou menos, tá? Menos 5, 10. Pessoal, quando a gente faz um desenho aqui é a luminária, tá? A luz, tá? A gente sempre coloca o par ordenado, porque a gente vai usar os métodos da geometria analítica e é fácil trocar o x pelo y na hora da resolução. Então aqui, ó, menos 5 e 10, tá? É um exercício que eu já vi que eu tenho que prestar bastante atenção aqui, tá? E ele dá 2 pontos de uma reta que tangencia a circunferência que esta luminária vai iluminar. Ela vai iluminar uma circunferência aqui e vai ter uma reta em algum ponto aí que vai tangenciar. Ela me dá os pontos aqui, ó. O ponto P é 30, 35, o 5 seria aqui. O 30, vamos botar aqui mais ou menos, tá? Olha só, esse ponto é o ponto P da reta que ele está me falando. E é 35, ó. Coloca o par ordenado, porque a gente vai precisar dessas coordenadas aí, se a gente trocar uma, deu pro problema, daí dá errado. E o que é menos 30, menos 30, menos 30 e menos 15. Menos 15, vai pegar aqui, ó, menos 15, ó, menos 15. Aqui eu tenho o ponto Q.
Coloco o par ordenado, menos 30, menos 15. Tá? Menos 30, menos 15. Bom, isso aqui é uma reta, ele me fala que é uma reta. Então, esta reta aqui, ó, esta reta aqui, ela está tangenciando a circunferência da iluminação da minha lâmpada que está aqui. Então, seria algo desse tipo, assim, ó, vou fazer mais ou menos aqui, ó, tangencia aqui, ó, mais ou menos. Tá? A circunferência, essa lâmpada aqui tem uma circunferência e ele diz que esta reta desses dois pontos tangencia ela. Tá? Agora deixa eu ver o que ele quer saber. O comprimento da linha central do passeio que corresponde ao eixo Y. Pessoal, ele quer saber essa distância aqui. Ó. Olha lá, o eixo Y aqui corta num ponto aqui e corta num ponto aqui. Ele quer saber esta distância aqui. Ó. Ele quer saber essa distância. Exercício difícil, tá? Exercício difícil. Primeiramente eu vou achar a equação da reta, tá? Eu vou achar a equação da reta. Eu tenho dois pontos, que é o que eu preciso para ter a equação da reta. Na geometria analítica a gente faz assim, ó, a gente pega um ponto, 30 e o 5, ó, x e y, não pode trocar, tá? O ponto menos 30, menos 15, a gente coloca o genérico x e y. Por que a gente coloca o genérico? Para a gente ter a equação da reta, que é y em função do x, certo? Repete o primeiro ponto, 35, pessoal, repetiu o primeiro ponto. A gente não entrou em analítica ainda, depois vocês vão ver que isso aqui é bem fácil, igual a zero. Aqui vai sair a equação da reta, que para mim é um dos jeitos mais rápidos de fazer a equação da reta. Eu vou multiplicar aqui nesse sentido, conservando o sinal que der. Então, 30 vezes menos 15 vai dar menos 450. Vocês vão conferindo aí. Menos 30 vezes y, menos 30y. Aqui eu vou ter mais 5x. Agora eu vou multiplicar no sentido contrário, trocando o sinal. Tá? Aqui daria... menos 30 vezes 5 daria menos 150, vai ficar mais 150, que eu troquei o sinal. Aqui menos 15x, mais 15x. E aqui mais 30y vem menos 30y. Isso é igual a zero, tá? Eu vou botar aqui, ó, equação da reta. Equação da reta, tá? Então, nós não vimos analítica, tá? Isso aqui já vai ser uma aula geral de analítica aqui, porque eu já vi o sofrimento que eu vou ter aqui, vou ter que aplicar mais de uma coisa, tá? Lá da analítica. Vamos dar uma ajeitada agora nisso aqui. Os x, vão agrupar os semelhantes. 5x mais 15x, 20x. Eu vou riscar só para mim não me atrapalhar. Ó, não tem mais x. Então, 5x mais 15x, 20x. Bom, vamos para o y. Menos 30y com menos 30y dá menos 60y. Menos 60y. Menos 450 mais 150 vai me dar menos 300. Menos 300 igual a zero. Eu estou meio assustado com o tamanho dos números aí, né? Mas eu posso dividir por 10 toda ela. Eu vou cortar um zero de cada um deles. E eu posso dividir por 2 aqui, ó, que são todos números pares. Então eu vou ficar com x menos 3y menos 15 igual a zero. Pessoal, isso aqui é a equação da reta. Ah, mas não é do jeito que a gente está vendo, tá? Que a gente costuma ver lá nas funções, coisa e tal. Por quê? Porque tem a reduzida, tá? Então tem a equação geral da reta lá na analítica. Eu vou deixar dessa maneira porque eu vou ter que fazer aqui uma distância de ponto reta. Distância de ponto reta. Por que eu vou fazer a distância de ponto reta? O ponto é o centro da circunferência, onde está a luminária, até a reta. Sempre que falar distância de ponto reta, é uma distância perpendicular. E essa distância perpendicular a essa reta, como ela tangencia, é o raio da minha circunferência. Daí você deve estar pensando assim, Flávio, por que tu imaginou isso, achar o raio? Porque eu preciso achar essa distância aqui, ó, entre dois pontos da circunferência. Então,
o final do exercício é chegar na equação da circunferência. Porque daí sim, daí eu quero achar esse ponto e esse ponto. Qual é a coincidência desses pontos? O x é igual a zero. Ó. Botando x igual a zero, eu acho esse y e acho esse y aqui. Eu vou ter 2y para o x igual a zero. Vocês vão ver que tem que fechar, tá? Então, distância a ponto reta. A formulazinha da distância a ponto reta, ela é assim, ó. Distância a ponto reta. Tá? É o módulo. Eu vou pegar a equação, que a gente chama de ax mais by mais c. E esse x e esse y vai ser o ponto, o x e o y do ponto. Eu vou botar aqui o ponto é menos 5 e 10. Ó, o ponto é menos 5 e 10. Tá? Eu estou preocupado em me perder aqui. Eu não posso me perder. E aqui embaixo é raiz quadrada do a ao quadrado mais o b ao quadrado. Tá? Isso tudo a gente vê na geometria analítica, certo? Bom, aqui é a equação da reta, que é essa aqui. Então, eu vou colocar aqui, só que no lugar do x eu vou botar menos 5 e no lugar do y eu vou botar 10. Os valores do ponto vêm dentro da minha equação da reta. Então, o a é 1, o x é menos 5, mais o b é 3, é menos 3, ó, menos 3, o y é 10, ó, o y põe aqui, mais o c que é menos 15. Isso tem módulo, tá? Pode dar negativo. Daí tu só vai pegar o valor numérico. Raiz quadrada, o a é quem vem na frente do x, ó. Na frente do x é o 1, ó. Então vai dar 1 ao quadrado, e o b é o que vem na frente do y, nesse caso é o menos 3, mais o menos 3 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui, vai dar módulo em cima, menos 5, menos 30, menos 15, dividido, 1 ao quadrado dá 1, mais 9 dá raiz de 10. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui, ó. Menos 15, o y é 10 e o x é menos 5. Fechou até aí, tá? Aqui, deu tudo negativo? Tudo negativo, então vai somar tudo. Deixa eu ver aqui, o ponto é menos 5, vai somar tudo. Deixa eu ver se eu não errei sinal. Aqui é positivo, aqui deu negativo e aqui deu negativo. Deu. Então, se deu, deu, né? Então, aqui vai dar menos 30, menos 45, menos 50. Como é módulo, é 50. 50 dividido por raiz de 10. Bom, 50 dividido por raiz de 10 é a distância do ponto à reta, é o meu raio. Só que eu vou racionalizar. Então, daqui eu vou tirar o raio da minha circunferência. Ó, o raio, 50 sobre raiz de 10, eu vou multiplicar por raiz de 10 em cima e raiz de 10 embaixo, certo? Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10, 50 por 10 dá 5, então o raio vai ser 5 raiz de 10, tá? Eu multipliquei por raiz de 10 em cima e embaixo, raiz de 10 vezes raiz de 10 dá 10, 50 dividido por 10 dá 5, e o raiz de 10 ficou lá. Então eu tenho o raio da minha circunferência, tá? Agora eu vou achar a equação da circunferência, eu vou botar aqui embaixo, aqui, ó, equação da circunferência, equação da circunferência, tá? X menos a ao quadrado, que multiplica x menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa é a equação da circunferência, tá? Bom, o que é o a e o b? O a e o b são os valores das coordenadas do centro da circunferência. Então aqui vai ficar x menos 5 mais 5 ao quadrado, que multiplica x, o y, desculpa aqui, y menos o b menos 10 ao quadrado, é igual ao raio que eu descobri lá, que é 5 raiz de 10 ao quadrado, certo? Tranquilos? Então aí eu tenho a minha equação da circunferência. Pessoal, eu quero saber esta distância aqui, ó, daqui até aqui, ó, certo? Eu tenho que achar o que eu vou chamar de y' e y duas linhas, para mim fazer esta medida, certo? Deve cair numa equação de segundo grau. Para isso, o x é igual a zero, ó, x é igual a zero. Se eu botar o x igual a zero aqui, 0 mais 5, vai dar 5 ao quadrado, tá? Deixa eu ver aqui, 5 ao quadrado vai dar 25, certo? Que multiplica y menos 10
y menos 10 ao quadrado, 5 ao quadrado dá 25, vezes 10, 250. 250, tá? É isso aí, tá? Aqui é mais, porque é um Pitágoras, mais, tá? Passa, eu estou botando x igual a zero, né? Então esse 25 vai passar lá para o outro lado negativo. Então eu vou ficar com y menos 10 ao quadrado é igual a 250 menos 25, 225. Certo? Eu estou com pouco espaço no quadro, o exercício é gigantesco, tá? Eu vou ter que desenvolver isso aqui, ó. Vai dar um y ao quadrado, vai dar uma função de segundo grau que vai ser os dois y que eu quero. Eu vou botar um asterisco, não vai ficar muito didático, e eu vou vir para cá. Tá? Y menos 10 ao quadrado é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 20y, mais o quadrado do segundo, que é mais 100, que é 10 ao quadrado, é igual a 225. Então, vou ficar aqui y ao quadrado menos 20y, 225 vem negativo, 225 menos 100 vai dar negativo menos 125, isto é igual a zero. Tá? Agora é rezar para a gente não ter um erro de cálculo no meio do caminho. Eu vou ter 2y aqui, ó. Eu vou fazer uma báscara, y é igual a menos b, dá 20 positivo, mais ou menos. Raiz quadrada de b ao quadrado, 20 ao quadrado dá 400, menos 4ac vai ficar mais 4 vezes 125, 125 dá 250, 125 vezes 4, dá 250, dá 500, dividido por 2a, por 2. O y vai dar 20, mais ou menos. Pessoal, 500 mais 400 dá 900. Raiz de 900 dá 30. Dá 30 dividido por 2. Ó, daqui vai sair os dois y. Y' e y duas linhas. 30 mais 20 dá 50. Dividido por 2 vai dar 25. Ele vai cortar lá em cima no 25. No 25. Agora, 20 menos 30 dá menos 10. Menos 10 dividido por 2 ele vai cortar no menos 5. Aqui é menos 5. Qual é a pergunta que ele faz? Qual é essa faixa do y? Qual é o tamanho dessa faixa de y que pega a iluminação da luminária? Então eu vou ter aqui, ó, eu tenho 25 para a parte de cima e 5 para a parte de baixo. Então vai dar 30, tá? Eu vou fazer o cálculo aqui, ó, vou chamar de delta y aqui, ó. Vai ser 25 menos 5, vai dar 30, né? Eu tenho 25 na parte positiva e 5 na parte negativa. Resposta 30. 30, alternativa é a 5, né? Letra C de Canadá. Pessoal, a questão número 6 diz assim, ó. Um estudo com um grupo de vestibulandos indica que a função f de t, ó, me deu uma função f de t, é igual a 9e na menos t sobre 3, para t maior ou igual a zero, mas o tempo o t é tempo, né? Então tem que ser maior ou igual a zero, não tem tempo negativo. É a quantidade de conteúdo de geometria que um aluno consegue relembrar decorrido t semanas após o estudo. Então eles fizeram uma função que vai calcular depois de tantas semanas, né? Tu vai botar o tempo ali, quanto que tu lembra de geometria que tu aprendeu, certo? A função g é expressa o tempo em função da quantidade de conteúdo que o aluno consegue relembrar. E a inversa da função f de x. Ele estava me falando que a função g de t, ela é a função inversa da função f. Ele me deu uma função e ele quer a outra função que é a inversa dessa, certo? Bom, na parte de funções, uma função inversa, tu troca o x pelo y e vice-versa, né? E isola o y novamente, porque o f de x é o y. Então, a minha função original é essa aqui, 9e na menos x sobre 3. Beleza?
O que eu vou fazer para ser a inversa? Pessoal, a inversa, onde tem o y, eu coloco o x. Oi? Falta mais um. Falta mais um? Falta mais um, tá? Obrigado. Já ia dar errado aqui, ó. Falta mais um, tá? Então, olha aqui, ó. Obrigado. Mais um. A função inversa, pessoal, a função inversa, eu vou trocar o x pelo y e isolar o y novamente. Então, a princípio, é fácil. Pode ter um enrosco aqui na hora do que vai aparecer para nós. Ó. Coloquei o x no lugar do y, fica 9e na menos y sobre 3 mais 1, certo? O que a gente tem que fazer agora? Tem que isolar esse y lá de cima, certo? Vamos com calma agora, tá? Porque ele está bem escondido ali. Ó, eu tenho o x e eu tenho mais 1 que eu tinha esquecido aqui, então vai ficar x menos 1. Passou 1 para cá, ficou menos. Aqui ficou 9e na menos y sobre 3. Tudo bem? Tranquilos? Tá? Ali eu tenho x menos 1. Eu vou botar entre parênteses, vocês já vão entender por quê. Porque eu vou passar esse 9 dividindo. O que eu estou fazendo? Estou tentando deixar o y o mais isolado possível. Então esse 9 está multiplicando, passa para o outro lado na operação inversa. X menos 1 dividido por 9 é igual a e na menos y sobre 3. Muitos vão dizer assim, eu nunca vi esse e, tá? A gente esse e é a constante de Euler, né? Apareceu para nós na aula lá por causa da permutação caótica, né? que eu falei dele para vocês. Mas na realidade o que acontece? Existe o log, né? Log de x é igual a y, tá? Que a base é 10, certo? A base, quando não aparece, a base é 10. Agora o log, quando a base é e, a gente chama de logaritmo neperiano. Tá? Então, olha só, a gente vai ter que aplicar aqui logaritmo neperiano dos dois lados, vocês já vão entender. Tranquilos? Olha só, ficou logaritmo neperiano de x menos 1 dividido por 9. Olha lá, x menos 1 dividido por 9. Aqui eu vou aplicar uma propriedade dos logs. Mas logaritmo neperiano é logaritmo. Tu continua aplicando as propriedades do log. Tá? Tu vai fazer a regra do tombo, vai ficar menos y sobre 3. Certo? Vezes o neperiano de e. Isso aqui eu vou riscar, porque dá 1. Como assim dá 1? Porque neperiano é logaritmo da base e. De e, quando a base é igual ao logaritmando aqui, sempre dá 1. Logaritmo de 10, por que dá 1? Porque a base é 10 e logaritmo de 10 vai dar 1. Tá? Então vai desaparecer. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Tá? Deixa eu ver se eu fiz certo. Ali era... Tá, estou indo certo por enquanto. Esse 3 vai passar multiplicando para cá. Então, eu vou ficar aqui, ó. 3 log de x menos 1 sobre 9 é igual a menos y. Eu tenho que isolar o y, só que aqui está negativo. Se ele está negativo, para ele ficar positivo, eu multiplico por menos 1 dos dois lados, ó. Vou multiplicar lá por menos 1, estou chegando no final, ó. Multiplico por menos 1. Y é igual a 3 log de x menos 1 dividido por 9. Tá pronto, pessoal? Achei a função inversa, tá? Só tem um detalhezinho aqui. De repente não vai ter alternativa, tá? Porque nenhuma tem um número 3 na frente ali, tá? Então o que eu vou ter que fazer? Aqui eu multipliquei por menos 1, deu y positivo e aqui dá menos 3, ó. Pessoal, não tem esse número na frente nas respostas, mas é multiplicação. Da mesma maneira que o expoente tomba para frente do log, tá? Eu posso pegar esse número e subir lá para o expoente. Então eu vou ficar aqui, ó, que y é igual logaritmo neperiano de x menos 1 dividido por 9 elevado na menos 3. Pessoal, quando o expoente é negativo, a base está invertida, certo? Então, por final, vou ficar com y é igual logaritmo neperiano de 9 dividido por x menos 1 elevado na 3. Provavelmente a resposta está nesse formato aqui, porque todas começam com logaritmo neperiano. Ó, e é exatamente a primeira aqui, resposta letra A de América. Tá? Então, a gente tem aí resposta letra A de América.
Vamos para a sétima questão, chegando na metade da prova, praticamente, né? Terminando a sétima. Pessoal, questão número 7. Questão número 7. Temos assim, ó. Em uma determinada região do mar, foi contabilizado um total de 340 mil animais. Eu vou chamar de N, que é o número de animais. 340 mil animais. Entre lontras marinhas, ouriços do mar e lagosta. Verificou que o número de lontras era o triplo do número de ouriços, tá? Então, as lontras eu vou chamar de L, tá? O ouriço eu vou chamar de O, certo? Então, eu tenho que as lontras é o triplo do número de ouriço. Eu não vou usar a incógnita como O, que eu posso me atrapalhar com zero ali, né? Então eu vou dizer que o número de ouriços é X. E quando eu achar o X, eu sei o número de ouriços. Está dizendo que o número de lontras é o triplo do número de ouriços. Quantos ouriços tem? Não sei, é X. Então nós temos aqui, ó, verificou que o triplo de ouriços, o número de lontras, e que o número de lagostas excedia, o que excedia? É a mais? Tem a mais. 20 mil unidades, ó. Então, lagosta, ó, lagosta e lontra. Então, eu vou chamar de LG a lagosta, tá? O número de lagostas, ó, excedia de 20 mil, ó, mais 20 mil. Mais 20 mil, o total de lontras mais ouriço. Então, lontras mais ouriço. Olha só aqui, esse O aqui me atrapalha bastante. Então, no lugar de ouriço, eu vou botar o X. E no lugar de lontras eu vou botar 3x. Pessoas concordam aí, ó. O número de ouriços é x, o número de lontras é o triplo e o número de lagosta excede 20 mil o número de lagostas, que é 3x mais de ouriço, tá? Então vou dar uma arrumadinha aqui, ó. O número de lagosta vai ficar 4x mais 20 mil. 20 mil. Daí diz assim, ó. Pode-se dizer que o número de ouriços dessa região é igual a quanto? Ele quer saber o número de ouriços, ele quer saber o X. Como já está tudo em função de X, vai dar direto. Pessoal, o que é os 340 mil? É o número total de animais que eu tenho. Então, 340 mil é o lontra mais ouriço mais lagosta. 340 mil é igual... Qual é o número de lontras? 3 vezes o número de ouriços, que é o X. O número de ouriços é X. Número de lagostas é 4x mais 20 mil. Certo? Bom, aqui tem 340 mil, lá tem 20 mil. Esse 20 mil positivo passa a menos 20 mil. 340 mil menos 20 mil, já faz de cabeça. 320 mil. E aqui 3x mais x dá 4x. 4x mais 4x dá 8x. Esse 8 vai passar dividindo. X é igual a 320 mil dividido por 8. Tá? 8 vezes 4, 16, 32. Dá 4. Vai dar 40 mil. 40 mil ouriços. Tá? 40 mil ouriços. Por quê? Porque o ouriço é o que eu chamei de x. Tá? 40 mil, a resposta é C. C de Canadá. Questão número 8. Nós temos aqui, ó. Na iluminação da praça, 3 novas luminárias são instaladas do seguinte modo. Então, eu vou instalar 3 luminárias. Luminárias. Vou instalar 3 luminárias, tá? De modo... Uma dessas luminárias é instalada na bissetriz do primeiro quadrante. Pessoal, olha só. Bissetriz do primeiro quadrante. Eu vou traçar aqui o eixo Y e o eixo X. Onde é que é a bissetriz do primeiro quadrante? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto quadrante. A bissetriz é a 45 graus, ó, bem no meio do primeiro quadrante. A gente vai ter uma luminária aqui. Vou botar assim, ó. Uma luminária no primeiro quadrante. A uma distância
A distância de cada uma dessas luminárias, são 3, ao ponto de encontro das linhas centrais dos 2 passeios é de 20 metros. Então eu tenho aqui 20 metros, ó, 20 metros da luminária até o centro do encontro dos eixos aqui que eu fiz, a 45 graus, porque está na bissetriz do primeiro quadrante, certo? A distância entre cada par dessa luminária é a mesma. Então todas vão estar 20 metros daqui. Todas vão estar 20 metros. Quais números complexos, né, a seguir representam os pontos onde foram instalados as 3 luminárias? Então eu vou ter que ter uma representação em números complexos da posição das 3 luminárias. Como a gente não viu números complexos, né, eu vou fazer meio que pela geometria, tá? Depois eu explico para vocês como que a gente se encaixa ali nos números complexos, tá? Então se são 3 luminárias, uma está a 45 graus, se eu pegar um círculo que é 360, dividir por 3, vai dar uma luminária, a distância entre uma e outra em ângulo vai dar 120 graus, tá? Então a primeira luminária vai estar a 45, a segunda luminária vai estar mais 120, tá? Deixa eu ver, 120 mais 45 dá 165, vai dar mais ou menos aqui, ó, talvez. Ó, aqui vai ter 20 metros, vai ter a segunda luminária, tá? E depois a terceira luminária, vou botar aqui, ó, a primeira está 45 graus, a segunda 45 mais 120 para frente, isso aqui vai dar 165 graus, ó, 165 graus a segunda luminária. A terceira luminária vai estar 165 mais 120, ela vai estar a 285 graus. Então ela vai estar aqui mais ou menos 20 metros também, vai estar a terceira luminária, tá? Então ele quer que represente em termos de números complexos essas 3 posições, aqui, aqui e aqui. Pessoal, isso aqui nós chamamos de módulo, tá? Então aqui vem as alternativas, né? Nós temos aqui, ó, o Z1, o Z2, que é número complexo, e o Z3. Eu vou fazer o Z1 e depois a gente vai deduzir a posição das outras duas, tá? Porque aqui ele já me deu. Então como é que fica aqui o Z1, número complexo? Z1, tá? Aqui está na forma trigonométrica, tá? Então nada mais é o número da frente, é o módulo, que ele já me deu, que é 20. Ó, Z1, 20. Todos vão ser 20, ó. Z2, 20. Z3, 20 também, certo? E vai vir a parte real em termos de cosseno, porque a parte real é na horizontal, ó, onde toca a cossa, eu vou multiplicar pelo cosseno de 45, ó. Cosseno de 45, né, mais e seno de 45, que é a parte imaginária. A parte imaginária, vamos imaginar pela física, como se fosse vetores, já que a gente não viu números complexos. Aqui o fx, que a gente chama, né, seria a parte real, e aqui o fy seria a parte imaginária, tá? Então ficaria desta maneira assim, ó. O próximo, mesma coisa, 20 cosseno de, quanto é que deu? 165 graus, mais i seno de 165 graus. E o último vai dar cosseno de 285 graus, mais i seno de 285 graus. Quando a gente for procurar a alternativa, eu vou perceber aqui que não está em graus, está em radianos, tá? Eu, Fábio, gosto mais de graus do que radianos, mas eu não me importo com isso. Eu faço sempre tudo em graus e transformo para radianos no final. Eu já sei que a minha resposta está ali, certo? Observe que o Z1, Z2, Z3, começando com 20, só pode ser a alternativa A, B ou AE, tá? A, B ou E. Então já eliminei duas aqui do meio aqui, certo? Então eu vou até botar aqui para vocês, ó. Ó, eu tenho a alternativa A, B, C, D e E. A C e a D eu eliminei, tá? A C e a D eu eliminei. Por quê? Porque não aparece esse 20 aqui, ó, que é o módulo, tá? Tá fora, tá? Agora, eu olhando a A e a B e a C, olha só, o primeiro ângulo é 45 graus. Em radianos, 45 é quanto?
é π sobre 2. É isso? Π é 180, não, aqui dá 90. Π sobre 4, ó. Se eu pegar 180 dividir por 4, dá 45. Só em saber disso, ó, porque lá na E tem π sobre 3. Seria 60 graus, né? Então aí está fora também, ó. Olha como a coisa vai se ajeitando. E agora eu fiquei entre a A e a B, tá? Olha só, fiquei entre a A e a B. Na B aqui, ó, eu já posso eliminar, porque na segunda tem π sobre 6. Π sobre 6 é 180 por 6, 30 graus. Não vai ser 45 e depois 30 graus, porque daí elas não vão ficar 120. Então eu eliminaria aqui a B e eu já sei que a resposta é A, tá? Mas eu vou achar aqueles ângulos ali para a gente confirmar e ver que está certo mesmo. 165 graus, como é que eu passo para radianos? Eu sei que o π é 180, eu sei que o π é 180, certo? 165 graus vai ser um ângulo que eu vou chamar de x. Multiplicando 180x é igual a 165π, multipliquei em cruz. O x é igual a 165π por 180. Terminando em 5 e em 0 são múltiplos de 5, né? Dá para dividir por 5. Dividindo 180 por 5 dá 36. Tu dobra ele e põe uma vírgula. 165 dividido por 5 dá 10, vai 1, 12, 13, vai 1, 330, vai dar 33, 33π. Observe que 33 e 36 são múltiplos de 3. Divide por 3 dá 11, divide por 3 dá 12. Observe que aqui o segundo vai vir 11π sobre 12. Confere se A não é 11π sobre 12. 11π sobre 12, eu já estou certo que eu estou na resposta correta. Tá? Agora a última, 19π sobre 12. Vamos ver se vai fechar. A última aqui, 285. Eu sei que π é 180 graus. 285 graus vai ser x. 180x é igual a 285 vezes π. X é igual a 285π sobre 180. Mesmo esquema, divide por 5 em cima e embaixo. Aqui dá 36, tá? O dobro de 285 dá 10, vai 1, 16, 17, vai 1, 570 dá 57. Tá? 57... Ó, dá por 3, pô, dá por 3. 57 divide por 3, dá 1, dá 2, 27. 7, 9 vezes 3 dá 19. 19π divide por 3 dá 12. 19π sobre 12. 19π sobre 12, bateu a resposta alternativa, a letra A. Tá? Uma questão de números complexos, não das mais simples, tá? Mas dá para fazer por eliminação aqui, a gente chegaria na resposta. Pessoal, questão número 9. 3 lâmpadas com resistências R1 e R2 são ligadas no circuito em paralelo. Então, 3 lâmpadas em paralelo, R1, R2 e R3 no circuito em paralelo, tá? Sabendo que a resistência R do circuito, é a multiplicação das 3. Pessoal, isso aqui é a forma simplificada. A gente lá na física a gente está usando quando é 2 só, multiplica as duas, divide pela soma das 2. Quando é 3, eu não gosto dessa fórmula aqui, porque daí a ideia é simplificada, aí acaba complicando o cálculo, mas eles utilizaram aqui, ó, é a multiplicação das 3 dividido pela soma dos produtos de 2 em 2, né? São 3, então vai ficar R1 vezes R2, olha lá, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Tá? Isso aqui é uma maneira de fazer 3 ao mesmo tempo aqui numa sentada só, tá? Suponha que cada uma destas lâmpadas teve sua resistência alterada para R1 mais X, R2 mais X e R3 mais X. Então, cada resistência aumentou um valor. Então, vamos supor que eu tinha 3 resistores ali, em cada um eu somei mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O que vai acontecer com a equação? Assim, a resistência total é função do R de X, sendo que, então eu vou botar um mais X aqui, ó, R1 mais X
R2 mais X e R3 mais X. Quando for fazer, o R vai dar, agora eu vou copiar, A3x3 mais A2x2 mais A1x mais A0, certo? E aqui embaixo eu tenho que B2x ao quadrado mais B1 vezes x mais B0. A expressão da resistência total de x. É possível afirmar, certo? Daí ele tem algumas afirmativas que eu vou botar no final do quadro, que eu já vi que a gente vai ocupar todo o quadro, tá? A primeira, o A3 é igual ao B2? Vai estar perguntando, o A3, esse valor aqui é igual ao B2? É uma pergunta, né? A segunda, o A1 é igual ao B0? O A1, B0 está aqui, ó. O A1 é igual a esse, é igual a esse é igual a esse. E a última e a terceira está me perguntando se o A2 é igual ao B1 dividido por 2, é a metade do B1. O A2 é a metade do B1. Então a pergunta está aqui, aqui e aqui, a relação entre eles. Para isso, eu vou ter que desenvolver, colocando mais x ali, ó, nessa expressão e comparar com essa. Tá? Pessoal, é o tipo de questão que é trabalhosa. Eu faria no final da prova essa questão. Tá? Se tivesse que chutar, ia chutar ela. Tá? Mas o objetivo da aula aqui não é esse. O objetivo é fazer a prova. Tá? Então a gente vai ter que encarar agora. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou botar aqui R é igual a R1, olha só, mais X. Cada um somou mais X vezes R2 mais X vezes R3 mais X dividido por R1 mais X que multiplica R2 mais X mais R1, R3 mais R2, R3. Olha o trem que vai dar isso aqui. Aqui vai ser R1 mais X que multiplica R3 mais X mais R2 mais X que multiplica R3 mais X. Vamos ter que desenvolver tudo isso, organizar o mais parecido com isso aqui para saber quem é o A3, quem é o B2. A gente tem que achar esses números aqui para ver se confirma aquelas afirmativas, tá? Trabalho totalmente manual. Vamos lá, não tem jeito. Vou fazer aqui a distributiva desses dois primeiro, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então aqui com muita calma, R1 vezes R2 mais R1x, tá? Agora o x aqui, ó, mais R2x mais x ao quadrado. Eu fiz esses dois aqui. Multiplica R3 mais x. Deixa para o próximo passo que eu vou ter que mexer aqui embaixo também, ó. Agora aqui embaixo vai dar um troço gigante, porque eu vou fazer esse parênteses vezes esse, ó. R1 vezes R2, R1 vezes R2, mais R1x, mais R2x, mais x ao quadrado. Ó. Fiz só esses dois aqui. Mais, agora esses dois aqui, ó. R1 vezes R3, R1 vezes R3, mais R1 vezes x, mais R3 vezes x, mais x ao quadrado. Fiz esses dois aqui. Tá? Se eu errar uma coisa aqui, acabou o meu exercício. R2 vezes R3, e eu estou pressionado pelo tempo. R2 vezes R3, mais R2x, mais R3x, mais x ao quadrado. Tranquilos? Bom, agora eu vou dar uma agrupada aqui embaixo, aqui, certo? E eu vou fazer esse vezes esse parênteses todo aqui. Então, eu vou pegar o R3 multiplicar por todo mundo e o x multiplicar por todo mundo. E a parte de cima, a minha dificuldade é essa. Então, vamos lá. Fazer um baita traço aqui que a coisa vai ficar feia.
R3 vai ficar R1 vezes R2 vezes R3. R1 vezes R2 vezes R3. Agora, R1 vezes R3 vezes X. R1 vezes R3 vezes X. Agora, mais R2 vezes R3, X. Mais R3, X ao quadrado. Saiu torto a minha linha aqui. Tem mais coisa ainda. Eu fiz agora o R3 multiplicado por todo mundo. Agora tem que fazer o X, ó. Mais R1 vezes R2 vezes X, mais R1 vezes X dá X ao quadrado, mais R2 X ao quadrado mais X ao cubo. Olha só, apareceu um X ao cubo, que ele está aqui, ó, o X ao cubo, ó, tá? Na parte de baixo, vamos ver o que tem X ao quadrado, ó, tem o X ao quadrado. Eu já vou começar a agrupar aqui, ó. Quem tem X ao quadrado? X ao quadrado tem aqui, X ao quadrado tem aqui, e X ao quadrado tem aqui. Então, X ao quadrado mais X ao quadrado mais X ao quadrado, eu tenho 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Eu já sei que esse meu B2 é 3, ó. Meu B2 vai ser 3. Vai lá, porque tem 3x ao quadrado. Agora eu vou pegar quem tem X. Todos que tem X. R1, ó. Vou botar assim, mais... Eu vou botar um X em evidência e vou botando dentro do parênteses aqui, ó. O R1 tem X. Eu vou botar R1. O R2 tem X. Eu vou botar o R2. O R1 de novo tem X, ó. O R1 de novo tem X, mais R1. R3 tem X, mais R3. Mais R3. Vou afastar esse X aqui. O R2 tem X, mais R2. E R3 tem X também, mais R3. Tá? Então, na frente do X é o B1, ó. Eu vou achar o B1. Quanto vale o B1 aqui, ó? O B1. Olha só. Ele vale R1, 2R1, ó. Na frente do X aqui, ó. Isso aqui vale 2R1 mais 2R2 mais 2R3, ó. Na frente do X, eu tenho 2R1 mais 2R2 mais 2R3, tá? E o que sobrou é o B0. Sobrou aqui, ó, R1 vezes R2, R1 vezes R3, R2 vezes R3, ó. Então aqui, ó, mais R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Tudo isso aqui é o B0. O meu B0 aqui, ó, meu B0 vale R1, R2, mais R1, R3, mais R2, R3. Pessoal, como eu já achei o B1, B2 e o B3, eu não quero resolver isso aqui. Eu quero comparar. Então, a parte de baixo eu já fiz. Então, eu vou seguir só com a parte de cima, para mim achar o A3, o A2 e o A1. O A0 nem me interessa. Não preciso fazer o A0. Então, aqui o A3 é quem vem na frente do X ao cubo. Vamos ver, quem é que tem X ao cubo aqui, ó? X ao cubo, X ao cubo, X ao cubo. É só ele, ó. X ao cubo. Então, é 1, ó. O A3 é 1, ó. O A3 é 1. Olha aqui, está me perguntando, o A3 é igual ao B2? O A3 é 1 e o B2 é 3. Essa está errada. Ó, já achei uma das respostas, tá? Tranquilos? É um exercício que assusta muito. Agora eu vou fazer o x ao quadrado. Quem que está na frente do x ao quadrado? Ó, vou colocar aqui mais, eu vou colocar o x ao quadrado bem afastado aqui, ó. Todo mundo que tem x ao quadrado, eu vou botar o x ao quadrado em evidência. Vem procurando aqui, ó, x ao quadrado, R3. Eu tenho R3 aqui, ó, R3. X ao quadrado, eu tenho R1. R1. X ao quadrado, eu tenho R2. Ó, quem tem o x ao quadrado, agora exagerei, ó. Quem tem o x ao quadrado é o R3, o R2 e o R1. Quem é esse cara aqui, ó? É o A2. Então, o A2 vale R1 mais R2 mais R3, a soma dos três R's. Aqui está perguntando se o A2 é a metade do B1. O B1 é 2R1, 2R2, 2R3. Se eu dividir por 2,
da R1 mais R2 mais R3. Essa aqui está correta. Olha só, eu achei o A2, que está na frente do x ao quadrado, que é R1 mais R2 mais R3. O B1 é 2R1 mais 2R2 mais 2R3. Então a última ali está correta. Tá faltando a do meio. Eu preciso achar o A1 agora. O A1 é quem está na frente do x. Então olha lá, quem está na frente do x. O A0 eu não vou precisar fazer, porque não tem nas alternativas aqui. Eu vou esquecer, senão a gente vai passar amanhã, o resto da manhã fazendo o cálculo aqui. Na frente do x, vou procurar aqui, ó, isso aqui é o último, ó, é o A0, que não me interessa. Na frente do x eu tenho R1 vezes R3, ó. R1 vezes R3. Na frente do x eu tenho R2 mais R2 vezes R3, é isso? É. Na frente do x eu tenho R1 vezes R2, ó, mais R1, R2. Tem mais alguma? Não. Então olha aqui, ó, na frente do x eu tenho isso aqui na parte de cima, que é o meu A1. Então o meu A1 vale R1 vezes R3 mais R2 vezes R3 mais R1 vezes R2. E está me dizendo que o meu A1 é igual ao meu B0, ó, A1 e B0. R1 vezes R2, está aqui. R1 vezes R3, está aqui. R2 vezes R3, está aqui. Está correto. Eu achei como resposta certa, um exercício desse a gente não vai conferir na prova, né? Eu achei a 2 e a 3 correta. A 2 e a 3 correta, a letra D de Dinamarca. Questão número 10. Pessoal, questão número 10. Tá? Diz o seguinte: sabes que a prática regular de esportes melhora a aprendizagem escolar. O gráfico a seguir representa o resultado de uma pesquisa realizada junto no grupo de 1.500 alunos. Então nós temos 1.500 alunos. Vou chamar de N, que é o número total de alunos, tá? Daí diz assim, ó, de ensino médio, com quem foi feito o levantamento a respeito do esporte praticado regularmente. Daí a gente tem aqui um gráfico, né? Um gráfico aqui tipo setor circular ou de pizza no mais tradicional que a gente chama, com as porcentagens aqui e uma legenda do lado, certo? De acordo com a pesquisa, se X é o número de alunos de ensino médio que pratica apenas vôlei, então X é o número de alunos que pratica apenas vôlei, certo? Apenas vôlei. Cadê aqui o vôlei? Daí pela cor tu vai ver que o vôlei deu aqui, ó. São 7% dos alunos, tá? Então, daí tem as alternativas, tá? Então primeiro tem que calcular quantos alunos fazem vôlei. Uma questão de porcentagem, tá? Apenas vôlei é 7% do total de alunos. Então o X vai ser 7%, ó, 7% é 7 dividido por 100 de 1.500. Ó, corta 2 zeros, X vai ser igual a 15 vezes 7, 15 vezes 7 dá 35, vai 3, 7, 8, 9, 10. 105 alunos, está aqui a resposta. 105 alunos fazem vôlei. Então, uma questão bem simples de porcentagem, só que as alternativas cobram um pouquinho mais do aluno, tá? Olha lá, a alternativa A, o X é maior que 150? Não, tá? É 105, tá fora A. A B, X pertence ao domínio da função, ele me deu uma função aqui, ó. Olha só, a função de X é igual a 5 sobre 3 vezes, o X eu achei 105, ó, menos 315. Quando eu fizer 3 vezes 105, vai dar 315 menos 315. A única coisa que não pode acontecer dessa função é ser dividida por zero. Então ela não é domínio dessa função. O X não serve nessa função. Então isso aqui também não está certo, certo? Agora o X pertence, pessoal, o X que eu achei que é o 105, pertence, tá? No intervalo de menos 100 e 200, e está entre menos 100 e 200, tá? Menos 100 e 200, ele é 105, aqui fechou, tá? Aqui a gente tem a intersecção, tá? Então tem que estar nos dois, tem que estar nesse e no outro, certo? Olha só o que acontece aqui, ó. Ele está entre 100 e 300, 100 e 300, olha lá, 100 e 300,
a alternativa correta. Então a resposta é a letra C, de Canadá. Bom, já que estamos aqui, vamos conferir as outras. X é igual a 195? Não, x é igual a 105. X satisfaz a equação x menos 105? X menos 105 dá zero, vezes x, aqui não interessa, o valor que vai dar zero, mais 5 é igual a zero. Olha só, 105 menos 105 dá zero. 105 menos 195 não me interessa, porque zero vezes isso aqui vai zerar. 0 mais 5 não é zero, então está fora aí, tá? Então, realmente, a resposta é a letra C de Canadá. Questão rapidinha de se fazer. Vamos para 11. Questão de número 11. A prefeitura responsável pela iluminação pública de uma cidade trocou 40% das luminárias por outras mais eficientes. Decorrido um ano da troca, verificou que 2% das novas luminárias e 6% das luminárias antigas apresentaram defeito, tá? Então, o que acontece? Tu trocou 40% das luminárias. Então, se tu trocou 40% das luminárias, tu ficou com 60% das luminárias antigas e 40% das luminárias novas, tá? Isso aí quando tu fez a troca, tá? Daí ele me diz que passados os anos, né, decorrido um ano depois, então vou botar aqui, um ano antes, a prefeitura foi lá, tinha tudo lâmpada antiga, botou 40 novas, e hoje, um ano passado, ela viu que estragou 2% das luminárias novas 2%, e das antigas, 6%. Claro, as antigas estragam mais, né? As novas, é mais nova, o percentual foi menor que estragou. Qual é a porcentagem de luminárias da cidade que apresentou defeito nesse período, nesse um ano? Quantos por cento das luminárias apresentou? O que vai acontecer? Vamos botar assim, estragou antigas, mais lâmpadas novas. Nas antigas, dos 60% das antigas, estragou 6%. 6% dos 60% que tinha nas luminárias. E nas novas estragou 2% de 40%. Certo? Aqui eu vou cortar um zero só, eu vou ficar 36 por 1000, mais, corta um zero só, 4 vezes 2, 8 por 1000. Tá? Não se preocupe, ali embaixo deu igual, vai ficar barbadinha. 36 mais 8 dá 44 por 1000. Só que a resposta é em porcentagem, e sendo em porcentagem é dividido por 100, tá por 1000. Divide por 10 em cima, divide por 10 embaixo. 44 por 1000 é a mesma coisa que 4,4 por 100, e 4,4 por 100 é 4,4%. Então, uma questão de porcentagem aí, bem simplesinha, 4,4%, resposta B de Brasil. Questão número 12. Questão número 12, tá? Eu tenho uma senoide aqui, né? Tá? Eu tenho aqui o Q no eixo Y e o T em meses no eixo X, meses. E a curva é mais ou menos assim, ó. Ela vai até 12 meses. Lá o ponto de máxima aqui é 120, olha lá, 120, e o ponto de mínima aqui é 20, tá? Daí temos assim, ó, o gráfico mostra a quantidade de animais que uma certa área de pastagem pode sustentar ao longo de 12 meses. Propõe que a função Q de T, tá, é uma função modificada, tá? Só que ela está com as letras diferentes do que a gente aprende na sala de aula, tá? Então eu vou botar a função modificada do jeito que a gente aprende aqui no Delta, tá? Para não dar confusão. Para descrever essa situação, de acordo com os dados, ele quer saber o que, quando o que for zero. Quando for zero. Quando for zero, ele quer saber esse valor aqui, ó. Aquele Q ali, quando o T é igual a zero. Para isso eu preciso da função, e é uma função modificada. E a função modificada tem esta configuração assim, ó. Y é igual a A mais B seno de CX mais D.
onde o y é o Q e o x aqui é o t, tá? Tranquilos? Eu tenho que achar aqueles elementos. Com a teoria a gente acha muito fácil. Pessoal, o que acontece? Existe o valor médio. Pessoal, existe o valor médio. Quando a função seno está certinha, o valor médio é o zero. A função seno é 1 para cima e 1 para baixo. 1 menos 1 dá 0, divide por 2 dá 0, é o valor médio. Só que essa ela está para cima, ela não está no eixo x. Então esse valor médio aqui, ó, esse valor médio, vou chamar de VM, esse valor médio, eu pego o valor máximo, que é 120, somo com o valor de 20 e divido por 2. Isso vai dar 140 dividido por 2, 70. Tá? Então, em vez dela ser uma senoide com valor médio usando o eixo x, ela subiu, ó, o valor médio é 70. Ela subiu 70. Então, o meu A é quanto que ela subiu? 70. Certo? Agora eu preciso saber qual é o valor do B. O B é a amplitude. Né? A seno tradicional ela tem uma amplitude 1 para cima e 1 para baixo. Quando aparece assim, y é igual a 5 seno de x, ela vai de 5 a menos 5. Tu amplia ela 5 vezes. A amplitude seria isso aqui, ó. Quanto que ela sobe aqui ou quanto que ela desce. Se o valor médio é 70 para 120, aqui eu tenho 50. Esse aqui é o B. Ou de 70 para 20 para baixo, eu tenho 50 aqui. Tá? Então eu vou chamar de B. Ó. O meu B vai ser calculado assim, ó. 70 menos 20 ou 120 menos 70. Ó. 120 menos 70 vai dar 50. Então, achei aqui o meu B é 50. Seno, o C. Pessoal, o C é 2π sobre o período. O que é o período? O período é quando fecha um ciclo. Então, aqui ele me fala que é em 12 meses. Ó, isso aqui é o meu período. Então, o meu C vai ser 2π sobre o período. Isso aqui é questão do Enem também, tá? A função modificada cai muito seguido na prova do Enem. Isso aqui o cara tem que saber demais. O período é 12 meses, então vai dar 2π sobre 12, vai dar π sobre 6. Então aqui vai dar π sobre 6x, mais o D. O D é o deslocamento, ela está deslocada, né? Ou para a direita ou para a esquerda. Então esse D eu não conheço aqui. Geralmente esse D é 0 e facilita o exercício. Nesse caso não é, tá? Então o que eu vou ter que fazer para achar esse D aqui? Tá? O meu Y é o Q, eu vou botar um Q aqui, ó, o meu Y é o Q, e o meu X é o T, certo? Mas eu não conheço o D, eu preciso achar aquele D ali para mim depois responder a pergunta, né? Que é quando o tempo é 0, ó, que é quando o tempo é 0, tá? Se eu botar 0 aqui, vai ficar aquele D me atrapalhando, que eu não sei quanto é que é. Então eu preciso de um ponto conhecido da função para substituir na minha função e achar aquele D. Porque se eu pegar um ponto conhecido, eu vou ter o tempo e vou ter o Q. Vou pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui. Eu sei que o Q é 120, ó, botar assim, ó, ponto. O Q é 120 e o meu T vai ser igual a quanto? Eu vou vir aqui no gráfico, eu não botei, eu vou vir na prova aqui, é 2. Ó, o meu tempo é 2 e o tempo é 2. Vou botar 120 é igual a 70, mais 50 seno de π sobre 6, o tempo é 2, mais D. Observe que eu vou calcular o valor do D, eu vou ter a função modificada, eu vou ter a função do meu exercício. E daí eu vou responder a pergunta, tá? Então aqui eu vou ter aqui o 70 passa para o outro lado, 120 menos 70 vai dar 50, que é igual a 50 seno. Aqui eu simplificando por 2 vai dar π sobre 3 mais o D, que eu quero achar. Aqui eu vou simplificar, vai dar 1. Então o seno de π sobre 3 mais D para dar igual a 1 tem que ser seno de 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. 90 é π sobre 2. Ó, isso aqui tem que ser π sobre 2 é igual a π sobre 3 mais o D. π sobre 2 menos π sobre 3 é igual a D. Fazendo MMC disso aqui vai dar 6. 6 por 2 dá 3, 3π. 6 dividido por 3 dá 2, menos 2π. O meu D é π sobre 6. Agora eu tenho a minha
função modificada completinha, ó, Q igual a 70 mais 50 seno de π sobre 6t, mais o d que é π sobre 6. Qual é a pergunta? A pergunta é quando o Q de x, o x, quando o tempo é zero, qual é o meu Q, qual é a minha quantidade? Que esse valor aqui, ó, quando o tempo é zero, eu quero saber esse Q aqui, ó. Então vamos botar zero aqui, ó. Põe zero aqui, ó. O Q é igual a 70 mais 50 seno. Se o t é zero, ó, isso zero, seno de π sobre 6. Pessoal, o que é π sobre 6? Ó? Π sobre 6, 180 por 6 é 30 graus. O seno de 30 é 1/2. Então eu vou ficar aqui o Q é 70 mais 50 vezes 1/2. O Q vai ser 70 mais 50 por 2 dá 25. Então, meu Q vai dar 95. Então, quando o tempo for zero, meu Q vai ser igual a 95. 95, a resposta é C, C de Canadá. 13. Pessoal, a questão número 13 diz o seguinte, tá? Assunto de geometria que a gente já viu, tá? A figura a seguir representa o delta do rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-se suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana. A distância do ponto B ao ponto C, daí eu vou olhar a figura aqui, ó, do ponto B é um triângulo, né? É um delta, né? Do ponto B ao ponto C é de 8 quilômetros, tá? Eu tenho aqui um triângulo aqui, eu tenho o A aqui embaixo, certo? Daí diz assim, o ângulo em A mede 45 graus, certo? E o ângulo em C, 75 graus, tá? Uma maneira de estimar quanto do delta do Jacuí está sob influência do meio urbano é dado pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetro é quanto? De A até C é o X da questão, é o que eu quero saber. Pessoal, o que eu vou aplicar aqui? Lei dos senos. Olha só. Aqui eu tenho 45 graus. Aqui eu tenho 75. Qual é o ângulo que eu tenho aqui para fazer X dividido pelo seno daqui? 45 mais 75 vai dar 120. 120 para 180 dá 60 graus. Vê se confere. A soma dos ângulos internos num triângulo tem que dar 180 graus. Tá? Então eu vou ter esse lado X está para o seno de 60. Olha só, o lado está para o seno do ângulo oposto, como 8 está para o seno de 45. Tá? Quando a gente já viu a matéria, vocês vão achar bem mais familiar, né? Tá? E eu bem menos preocupado para resolver a prova para vocês. Então nós temos aqui, ó, x é igual. Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. 8 sobre seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Eu vou cortar esses dois aqui, eu quero saber o valor do x. Esse raiz de 3 passa multiplicando 8, então x é igual a 8 raiz de 3 sobre raiz de 2. Multiplica por raiz de 2 em cima e embaixo, eu vou ter como resposta 8. Raiz de 3 vezes raiz de 2, multiplica a parte de dentro. 3 vezes 2, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. O x vai dar 4 raiz de 6. Então nós temos aqui 4 raiz de 6. 4 raiz de 6, resposta B de Brasil. B de Brasil, tá? Agora as duas próximas questões. Então a gente tem a 14 e a 15 juntas, né, praticamente. Né? Então eu vou fazer o gráfico aqui e vamos botar 14 e 15. Eu tenho um gráfico de notas, ó, notas, como vai até 90 ali, deve ser nota de escola, né? E aqui a gente tem o ano de 2007, 2008, 2009 e 2010, tá? Temos aqui um grupo 1 e o grupo 2. Vou fazer um esboço só aqui, tá? O grupo 1
e aqui a gente tem o grupo 2. Tem alguns aqui, 2010 aqui, ó, corta aqui em 80, tá? Em 80, nota 80, e aqui em nota, não diz, tá? Lá em cima corta em 80, aqui 2009 corta em 65, tá? Tô botando os valores que foram dados, 2007, 70 e 75. 75 e aqui 70. Tá? Eu tenho dois gráficos aqui, certo? Aqui é o grupo 1, e aqui é o grupo 2. Vamos na questão de número 14. Tá? Eu acredito que a gente vai conseguir fazer as duas rapidamente, que é o mesmo gráfico. Em relação ao gráfico considerado em 2007, o x é igual a 1. Ó. 2007 ele manda colocar o x igual a 1. 2002 como sendo 2. E assim sucessivamente. Então aqui é o 3 e o 2010 é o 4. Tá? Então ele mandou colocar cada ano os números 1, 2, 3 e 4. Certo? Daí diz assim, a função y é igual a x mais b, isso é uma função do primeiro grau, e são retas. Ali as duas são função do primeiro grau, as duas são retas. Tá? Que melhor representa a evolução das notas de matemática do grupo 2. Pessoal, ele quer do grupo 2. Grupo 2, tá? Então a gente vai fazer aqui, ó. Observe que no grupo 2 eu tenho esse ponto aqui e esse ponto. Eu tenho que pegar o par ordenado. Então o primeiro par eu tenho 1. Ah, não é 2007? Não, ele manda 2007 ser 1. Então aqui no grupo 2 é esta reta aqui que me interessa. Então o primeiro par ordenado é 1 e 70. O segundo ponto que eu conheço da reta é esse aqui, ó. Não é esse aqui, ó, que seria o 3, que corresponde à nota de 65. Como é que eu faço a equação da reta que a gente já fez nessa prova de hoje? Olha só, eu pego o primeiro ponto, 1,70, 3,65, x e y, que é o padrão, e 1,70, certo? Igual a zero. Isso é uma maneira de fazer, certo? Bom, vamos multiplicar. Nesse sentido, não troco o sinal. 65 vezes 1 dá 65. Mais 3y, mais 70x. Beleza? Nesse sentido, troco o sinal. Dá 210, fica menos 210. Aqui, menos 65x e menos y igual a zero. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ele quer nesse formato aqui com o y isolado, certo? Vou isolar o y. Então, eu vou ter 3y menos 1 dá 2y. Vou fazer primeiro aqui, depois eu jogo o resto para o outro lado. O x, 70x menos 65x dá mais 5x. E 65 menos 210, 210 menos 65, dá 5, dá 20, menos, dá 14, 145 negativo, menos 145, isso aqui é igual a zero, certo? Eu tenho que isolar o y, certo? Então, eu vou ficar aqui 2y é igual a menos 5x mais 145. Esse 2 passa dividindo, meu y vai ser menos 5 meios de x, mais 145 dividido por 2. Eu achei meio estranho, mas aparecem esses valores aqui. Menos 5 meios de x, mais 145 por 2, eu achei B de Brasil. Tá? Resposta D de Brasil. Fechou. E a 15ª e última questão da aula de hoje, que é referente ao mesmo gráfico, por isso que a gente está fazendo tudo agrupado aqui, diz o seguinte: o gráfico acima, que é o gráfico que está ali, a evolução das notas de matemática dos dois grupos de estudantes, denominados grupo 1 e grupo 2, assinale o gráfico e considere, analisando o gráfico e considerando o período de 2007 a 2010, é possível afirmar os dois grupos melhoram as notas? Não, né? Ó, o grupo 1 em 2007 sai com 75, em 2010 esse aqui aumentou as notas. O grupo 1. E o grupo 2 teve uma queda aqui, ó. Diminuiu as notas, então a A está fora. A 2, a nota do grupo 1
em 2008 foi 80, grupo 1, esse aqui, em 2008, aqui assim, ó, foi 80? Não, olha só, ele é menos de 80, 80 é a nota máxima, em 2010, está fora B. A C, a nota do grupo 1 aumentou em 2008 a 2009, grupo 1, de 2008 a 2009 aumentou, e de 2009 e diminuiu de 2009 para 2010, não, senão o gráfico tinha que subir e depois descer, também não. A nota do grupo 2 não sofreu alteração? Claro que sofreu, teve queda, tá? Então só pode ser a letra E, já vou botar a letra E aqui, que diz que a nota do grupo 1 aumentou, olha lá, grupo 1 aumentou, e enquanto que a nota do grupo 2 diminuiu. Então uma questão bem simplesinha para fechar a prova aí, fechamos a prova da UFSM de 2011.